Olá, alunos! Voltamos para dar continuidade com a nossa aula sobre Develop, aplicando aqui alguns conceitos de IA, de uma maneira simples, mas que vai ser muito útil aí para o seu projeto. Então, aqui na nossa aula agora, a gente vai corrigir esse problema aqui, ó, que está fazendo com que os outros inimigos continuam andando, mas não fazem aqui o teste lógico da maneira correta, pois isso só está levando em consideração um único objeto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó, a gente vai vir aqui em Point Inside. A gente vai fazer com que esse meu código aqui, ó, esse teste lógico aqui, seja repetido para vários inimigos de maneira separada. A gente tem que fazer isso, pois o Point Inside ele leva em consideração os objetos como um todo. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Eu vou adicionar aqui no símbolo de mais, ó, esse símbolo de mais maior aqui, ó. Eu vou selecionar a opção aqui For Each Object, ou seja, para cada objeto. Então, esse For Each ele vai fazer um for, vai pegar cada objeto na cena e tudo que tiver dentro daquele for, ele vai executar de maneira separada. Bem, ele foi adicionado, ele foi adicionado aqui, ó, eu vou arrastar ele aqui para cima e vou pegar esse código aqui, ó, da colisão e arrastar ele aqui para dentro do for. Então, aqui, ó, a gente vai selecionar qual objeto que eu quero, que é o inimigo. Lembra que o for each é esse primeiro aqui. Não coloca aqui o repeat. Então, é esse aqui que é para você testar objetos de maneira individual. Então, tem que lembrar de colocar aqui o objeto que eu quero testar, que nesse caso aqui é o inimigo. Então, se a gente testar aqui agora, olha lá, agora está sendo testado de maneira individual, funcionando da maneira correta. Outro detalhe importante aqui também é que a gente tem que fazer com que a imagem do nosso personagem inverta para ele poder olhar para o sentido correto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Se o personagem estiver andando para a direita, a imagem não poderá ser invertida porque ele já está olhando para o lado correto. Então, esse flip aqui, ó, na horizontal, eu vou colocar como No. E vou pegar o mesmo flip e vou fazer o seguinte teste. Se eu estiver andando para a esquerda, eu tenho que inverter essa minha imagem. E o nosso código vai ficar da seguinte maneira. Flip. Inverter na posição horizontal também. Inimigo. E vou colocar como Yes. Prontinho. Então, se ele estiver olhando para a esquerda, ele vai inverter. Se não, estiver olhando para a direita, ele não vai inverter a minha imagem, somente para a esquerda. Então, vamos executar. Olha lá. Vejam só que executar de maneira independente. Então, esse aqui é o nosso código de sentinela, de maneira assim bem simples, aonde você consegue aí controlar aí o movimento do inimigo sobre uma plataforma. Então, nesse caso aqui, ele vai levar em consideração o limite da sua plataforma. Se por acaso você colocar aqui, por exemplo, um objeto, vou pegar aqui o chão aqui novamente, eu vou colocar aqui, ó, nesse carinha aqui, veja só o que vai acontecer. Olha lá, aqui ele parou. Por que ele parou? Pois aqui, ó, ele ainda está sobre o chão. Se eu quiser verificar se ele colidir com essa parede que ele voltar, eu teria que colocar aqui um outro código em relação à coordenada x e y nessa posição aqui que ele estiver olhando. Então, esse código aqui, ele só vai, do jeito que ele foi implementado, ele só vai funcionar se a plataforma for corrida assim, ó, sem nenhum objeto sobre ele. Tá? Então, aqui eu não vou fazer esse código aqui para poder verificar se está colidindo com a parede ou não e retornar. Vou deixar aqui dessa maneira. Se vocês gostaram aqui dessa aula, curta aqui o canal, deixa aí nos comentários as suas dúvidas, que nas próximas aulas a gente vai utilizar outros métodos para poder verificar a colisão de um objeto, nesse caso do nosso inimigo, em cima de uma plataforma para que ele possa fazer esse movimento do sentinela. Então a gente vai utilizar aqui diferentes formas para poder fazer a mesma coisa. Aí basta você escolher aí qual que é a forma que vai ser mais ideal aí para o seu projeto.
Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.